Os verbos modais são usados para expressar ideias de possibilidade, de habilidade, permissão, conselho, obrigação, proibição e desejo. Hoje eu vou mostrar para vocês quais são eles e vou explicar características comuns entre todos eles e o uso de cada um com exemplos específicos. Are you ready to go? Let's go! Oi gente, eu sou a Fernanda do canal Let's Go English. Primeiro aqui, vamos lembrar que por definição, um verbo modal é aquele verbo também chamado de helper, ajudante, do verbo principal. Se eu falar, por exemplo, Julia can play the piano, tô falando que a Júlia pode tocar piano. O verbo principal é o verbo play, que é tocar o instrumento que eu tô falando de piano. O can é o modal que está auxiliando o verbo principal, que é o play. Na verdade, existem vários verbos modais, mais até do que a gente vê no dia a dia. Eu vou falar somente dos 9 principais que vocês realmente precisam saber. E quais são eles? Will, would, should, must, can, could, may, might e shall. Mas antes de falar de cada um deles, vamos ver as características que são comuns a todos eles. Então a primeira característica aqui, gente, é que todos esses verbos não são conjugados. Então não se conjuga verbo auxiliar. E todos esses modais são auxiliares. Nenhum deles vai ser conjugado. Como assim, professora? Se eu falar, por exemplo, que Isabella can swim, eu tô dizendo que a Isabela pode nadar. Então eu usei o modal can, que é o poder, né? Se você não está começando a aprender inglês agora, você já sabe que com a terceira pessoa do singular, os verbos mudam, eles precisam daquele S, né? Se eu falar Isabela nada, eu preciso falar Isabela swims. Mas com o verbo modal, eu não faço isso. Então, Isabella can swim. Se eu usar o verbo modal, a terceira pessoa vai ficar igualzinha, todas as outras, tá? I can swim, you can swim, he, she, it can swim, we can swim, they can swim. Mesma coisa, o can não mudou e o verbo aqui também não muda, tá? Esse verbo continua da mesma forma. A segunda característica comum de todos os verbos modais aqui, gente, é que quando você faz uma pergunta usando esses verbos modais, você faz uma inversão. O sujeito vem primeiro na frase. O que vai vir primeiro na frase, então? O verbo modal. Então, eu falei, Isabella can swim. Onde é que vai parar esse can? Ele vai lá para o começo da frase. Can Isabella swim? Então, é assim que você vai fazer a interrogativa com todos os verbos modais, não importa a situação. Tá interrogando? Coloca o modal na frente, beleza? Terceira característica comum de todos os modais é sobre a forma negativa, que é muito simples. Você vai apenas colocar a palavra not. Então, já que eu comecei com esse exemplo, vou usar esse exemplo de novo. E se eu quiser falar que a Isabela não pode nadar, que ela não aprendeu a nadar, não sabe nadar, como é que eu falo isso? Isabela cannot swim. Observem que eu apenas acrescentei o not. Muitos de vocês já viram a forma abreviada destes verbos. Todos eles têm uma forma abreviada, algumas formas sempre usadas, outras formas menos usadas. Isabella cannot swim ou simplesmente Isabella can't swim. Agora, esse can, quando o nativo fala, é difícil você entender quando é can e can't. Muitas vezes não tem esse T explosivo, can't. Então, você não escuta. O americano tende a fazer menos ainda esse som do T. Toma muito cuidado na hora de escutar. Muitas vezes, quando eu falo, eu faço questão de usar o not para a pessoa ter certeza de como eu estou falando. Isabella can swim, Isabella can't swim. Com can vocês já viram? Will not, won't. Could not, couldn't. Would not, wouldn't. Should not, shouldn't. Must not, mustn't, que quase não é usado, tá? May not, mayn't, também não é muito usado. E might not. Mightn't, muito raro. Só tô mostrando porque ela existe. O correto aqui nessas três é simplesmente falar
must not, may not e might not. Você vai ver pouco e escutar quase nada. E o shall not, shan't. Shan't. Outra característica comum de todos os verbos modais é que você não vai usar o to quando você estiver usando um modal. Você não usa com o verbo principal e você não usa com o modal. Então você não vai falar Isabella can to swim, não tem o to, não tem o to, esquece. Use os dois verbos nas formas básicas sem essa partícula to. Então vamos falar um pouquinho de cada um deles separadamente para você entender a tradução e do uso mais simples de cada um deles, tá? Eu dou detalhes de cada um nos vídeos que eu estou fazendo em pares. E vou continuar fazendo com pares até vocês entenderem todos. Então, vamos começar aqui com will. O will não tem tradução. Ele é o modal auxiliar que expressa a ideia de futuro, tá? Então, sempre quando você ver o will, é uma das formas da gente fazer o futuro em inglês, é colocando a palavra will. Se eu falar eu vou aprender, eu aprenderei, I will learn, I will, he will, she will, etc. Não faz diferença para qualquer pessoa que eu use. Se você quiser mais saber detalhes sobre como fazer o futuro, as duas formas, assista o vídeo sobre futuro, vou deixar na descrição. O próximo verbo aqui, gente, é o verbo would, que também é para falar de futuro, só que aqui é o futuro do pretérito, tá? Se você não se lembrar o que é o futuro do pretérito, pensa na terminação ia, comeria, falaria, estudaria. Então é um condicional, né? If I lived in Brazil, I would visit you. If I lived in Brazil, I would visit you. E isso aí é se você morar no Brasil, né? Então, se eu morasse no Brasil, eu visitaria você. If I won a lottery, I would buy a farm. Se eu ganhasse na loteria, eu compraria uma fazenda. Então, no português, você sabe que é um condicional, porque além do verbo ser ia, né, terminar com esse gostaria, falaria, comeria, compraria, além disso, você tem também essa palavrinha se. Não é muito diferente do português. A tradução da palavra se, que é típica da frase condicional, é a palavra if. If I won the lottery, I would buy a farm. Se eu ganhasse na loteria, eu compraria uma fazenda. Para expressar essa ideia do futuro condicional, você vai então usar o would. O próximo modal aqui é o should. O should significa deveria. Enquanto o would dá a ideia de possibilidade, uma coisa que poderia acontecer, condição, o should vai dar a ideia de uma sugestão, porque é deveria a tradução dele. Se eu falar para você que você deveria trabalhar menos, como é que eu falo isso em inglês? You should work less. E aqui só vale se você trabalhar muito mesmo, tá? Se eu quiser falar na negativa, you shouldn't miss the classes. Próximo aqui é o must. O que significa o must? Enquanto o should é uma sugestão, must é uma obrigação. Usando o should, eu falei, you shouldn't miss the classes. Se eu falar assim, you must go to classes, é muito mais forte. Você deve ir às aulas. É o dever. You must do your homework to get credits. Você deve fazer o seu dever de casa para conseguir os créditos. You must not leave earlier today. Você não deve sair mais cedo hoje. É uma proibição, né? Você não está autorizado a sair mais cedo hoje. You must not. Aí, como eu falei, essa forma é muito mais usada do que a abreviação, né? Mustn't. Ninguém usa isso. Então, must not é a forma mais usada. O próximo modal aqui, can. Já fiz um vídeo sobre o can e o could, falando deles e comparando esses dois. E aqui é mais simples. Como eu disse, eu não vou aprofundar em cada um deles, porque eu tô fazendo isso com pares. Mas o can, o que é? O can é o poder, tá? A forma mais antiga da língua, ele era somente a habilidade, que você tem habilidade. Can you ride a bike? Can you ride a bike? Você pode andar de bicicleta no sentido de habilidade. Também é usado como possibilidade
permissão, tá? Tem vários usos em comparação com outros. Aí, se você quiser ver os vários usos dele, vocês vão ver o vídeo que eu já fiz aqui, tá bom? Mas termina todos os modais para depois ir lá nos detalhes. Da mesma forma que eu falei do can nesse vídeo aqui, eu também falei do could, porque eu estou comparando os dois, né? Os usos. E o could é o passado do verbo can, porém ele também é futuro do pretérito, porque ele pode significar podia, no passado, ou poderia. Or, I could make more videos if I didn't travel much. I could make more videos if I didn't travel much. Eu poderia fazer mais vídeos se eu não viajasse muito, tá? Esse aqui é o exemplo de poderia. I could teach in 2 schools when I lived in Brazil. I could teach in 2 schools when I lived in Brazil. Então aqui é could no sentido de podia. O próximo modal aqui, gente, é o may. O may também é muito parecido com o can, quando você usa para pedir permissão. Então, ele pode, é possibilidade, permissão, porém ele é mais formal. Exemplo, may I go to the bathroom? May I go to the bathroom? Então aqui você está pedindo permissão para alguém para ir ao banheiro. Muita gente vai usar o can aqui nos Estados Unidos. Esses dois podem ser usados da mesma forma, porém o can ele é mais usado para habilidade, enquanto que o may é um pouco mais formal e é usado para permissão. Se você pedir para entrar na sala do seu chefe, como é que você vai falar isso em inglês? Você vai usar o may. May I come in? May I come in? Posso entrar? É o poder. Vai ter gente que fala can I come in? Tem. E como tem. Porém, a forma mais correta é may I come in? May I go to the bathroom? O próximo, gente, é o might. O might pode ser muito confuso com o may, e também já fiz um vídeo sobre esse parzinho, porque é em situações que você pode usar tanto um quanto o outro, mas tem situações que um é diferente do outro. Esses detalhes eu explico aqui nesse vídeo. Então, o might também é poder, pode ser. Com o uso de possibilidade, o might é uma possibilidade mais remota do que o may, que é mais forte, tá? Saiba disso e depois assista o vídeo entre os dois para vocês verem as diferenças entre os dois. Eu posso falar assim: I might see you next week. Pode ser que eu veja você na próxima semana. E o último modal, gente, é o shall. É o dever, né? O shall é um verbo que está caindo de moda, ele é super pouco usado, ele é old-fashioned, que significa obsoleto. Até no português é bem antiquado, assim, né, o uso dele. Ele pode ser usado para pedir, dar um conselho ou uma sugestão. We shall go now. Eu posso perguntar, por exemplo, shall we go now? Shall we? É na pergunta, né? Então vocês viram que eu inverti. Às vezes as pessoas falam assim aqui ainda, eu ainda escuto, mas não é muito comum. Você falar assim, mas meu Deus, pra quê que precisa disso se significa a mesma coisa? Exato. E acho que a natureza da língua já está encarregada disso, porque já é pouquíssimo usado. Gente, eu não aprofundei muito em cada um deles, porque a intenção é fazer mais vídeos daqueles que eu ainda não fiz. Mas eu já tenho vídeo sobre o can e o could, e também o may e o might. E, gente, quando eu olho as estatísticas do meu canal, eu vejo que a maioria das pessoas que assistem os meus vídeos, a maioria ainda não está inscrita. Não dói e é de graça. Então, inscreva-se para você não perder nenhuma dessas classes, se você está sério sobre aprender inglês, tá bom? Mas eu realmente espero que esse vídeo tenha te ajudado para ter uma visão geral sobre todos os modais. Deixa o seu like se você gostou e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!